Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. É uma alegria enorme estarmos de volta. Este é o nosso devocional, Lucas, capítulo de número 8. Todos os dias um capítulo. Nesse capítulo 8 de Lucas, são bastante versículos. Deixe-me ver aqui quantos versículos. 56 versículos. Vai falar sobre a parábola do semeador, vai falar sobre a mãe e os irmãos de Jesus. Aí depois tem o endemoniado que é curado. Depois vai ter milagres de cura, outros milagres. E aí nós vamos prosseguindo e vamos ver aqui, já chegando no capítulo 9. Então, seja bem-vindo ao nosso devocional, que o Espírito Santo nos ilumine, que Deus possa usar as nossas palavras, usar as nossas cordas vocais para falar com cada pessoa e trazer o entendimento no nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, confiamos, a partir de agora, estamos na presença do Senhor para essa leitura de Lucas capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor Deus, a parábola do semeador. E aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 apóstolos iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com os seus bens. Interessante que essas pessoas curadas, elas estavam ali, de uma certa forma, patrocinando o trabalho que Jesus fazia. Diferentemente de, às vezes, pessoas que pensam, mas o ministério de Jesus tinham pessoas que ajudavam? Sim, tinham pessoas que ajudavam. É claro que nós não lemos em lugar algum que Jesus exigisse que as pessoas o ajudassem. Essas pessoas ajudavam espontaneamente. Toda e qualquer ajuda espontânea do coração das pessoas, em forma de gratidão, é sempre bem-vinda para a obra de Deus. Eu prego assim, eu ensino que toda e qualquer oferta, até o dízimo que você devolve, você precisa devolver em forma de gratidão a Deus. A gratidão por ter Deus no coração, por Deus ter feito coisas maravilhosas na sua vida. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola. E ele contou o seguinte: um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu junto do caminho e foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Quer dizer, alguma semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu em pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre espinho, crescendo com ela os espinhos, sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1. E ele disse: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os seus discípulos o interrogaram: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, pois esta é a parábola. Deixa eu explicar. Veja, existe a forma de você entender simples, racionalmente, e existe a forma espiritual de você entender. De forma racional, você nunca vai entender a Bíblia, porque a Bíblia é dogmática. A Bíblia é para você entender com espírito. Se você não entender a Bíblia de forma espiritual,
pedindo ao Espírito Santo para que fale com você, você vai ficar apenas no racional, brigando, se batendo no racional. Por isso que Paulo disse, a letra mata, mas o Espírito te faz entender, te faz compreender o que Jesus está dizendo. Então os próprios discípulos aqui, quando Jesus falou da semente, caiu à beira do caminho, sobre pedra, entre espinhos e boa terra, os discípulos perguntaram, Senhor, nós não entendemos, o Senhor poderia explicar para nós? Então Jesus disse assim, a semente, verso 11, é a palavra de Deus. Os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo. Quer dizer, a pessoa ouve a palavra, o diabo, logo na sequência, tira do coração da pessoa a palavra. E os que estão sob pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, quando vem a provação, a pessoa acaba se desviando. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocadas com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perseverança. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a coloca, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas no velador ou no teto, para que os que entrem vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque qualquer que tiver, se lhe há dado, e qualquer que não tiver, até o que parece ter, será tirado. Então, aqui nós temos que sempre ouvir, procurando entender, para que mais possamos ter. Isso aqui é importante. Versículo 18. Por isso, ele disse, ouve, preste bem atenção, qualquer que tiver o quê? Tiver interesse de ouvir, interesse de aprender, interesse de conhecer mais, será dado. Agora, a pessoa que passar por cima, pensando somente no raciocínio humano, sem valorizar o que o Senhor está explicando, sem procurar entender o que o Senhor está querendo dizer, até o que ela pensa que tem será tirado. Vamos ver aqui agora sobre a mãe de Jesus. Está no versículo 19 ao 25. Vamos ver o que aconteceu nessa encontro aqui, a mãe de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. Olha que coisa. E foi informado por alguns que diziam, estão lá fora, tua mãe e teus irmãos e querem ver-te. Mas ele respondendo disse-lhe, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago, e partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedece? Então, já falamos sobre que a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus são aqueles que ouvem a palavra dele. Claro, Jesus aqui não está desprezando o pai e a mãe não, tá, gente? Por favor, Jesus aqui está dizendo, olha, eu vim a esse mundo para trazer as pessoas para perto de Deus, e não apenas para atender compromissos sociais ou social com as pessoas. O meu objetivo
é fazer a vontade de Deus. Quando ele disse, minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade de Deus, os que executam a vontade de Deus, ele estava dizendo, olha, o mais importante para mim são as pessoas que estão aqui. Quem está lá fora, eu não posso atender. Seja mãe, seja amigo, seja quem for, para ouvir Jesus, precisa estar dentro, porque ele não vai sair lá fora para atender quem está do lado de fora. Vamos ver um endemoniado que foi curado no verso 26 em diante. E navegavam para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de um demônio, ou possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas, quebrando as prisões, era impelido pelo Espírito para voltar para o deserto. Aqui, mãe, você vê que às vezes o filho está sendo impelido por um espírito maligno a ter vícios, a andar com más companhias, a fazer coisas erradas. E aí temos que fazer como Jesus. Jesus lhe dizia, sai deste homem. Então você precisa dizer também a mesma coisa, sai dessa pessoa, tá? Sai, porque Jesus lhe dizia, Jesus tinha ordenado, está no versículo 29, Jesus tinha ordenado já que aquele espírito saísse daquele homem. E diz o texto, e perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de que havia saído os demônios, agora ele estava vestido em juízo perfeito, assentado aos pés de Jesus, e temeram, tiveram temor, né? Falaram, poxa, forte o que aconteceu. E os que tinham visto contaram também como foram salvos aquele homem, aquele endemoniado. E toda a multidão dos gadarenos ao redor lhe rogou, preste bem atenção, no versículo 37, toda a multidão dos gadarenos, as pessoas que viviam nessa cidade de Gadara, toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Ou seja, os gadarenos disseram, nós não queremos você aqui, porque você vai destruir todos os nossos porcos. Ou seja, talvez eles não pensaram na libertação daquele homem, sim no prejuízo que eles haviam tomado. Não dá para pensar em igualar, né? É claro que o ser humano vale muito mais. E aí, claro que hoje, trazendo para o mundo pessoal e espiritual, nós precisamos valorizar muito mais a pessoa humana, o ser humano, do que as coisas. Vivemos num mundo hoje que as pessoas valorizam as coisas e usam o ser humano como se o ser humano fossem objetos. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu e disse para aquele homem, dizendo, torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus.
E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Que maravilhas, hein? A história diz que até lá nessa cidade, no território de Gadara, existe uma sinagoga que foi construída por esse cidadão. Quer dizer, ele foi liberto e continuou levando à frente, levando adiante as palavras que Jesus lhe falara. E aconteceu que, quando Jesus voltou, a multidão recebeu porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu manto e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que com ele estavam: Mestre, a multidão te aperta e te pressionam e dizes: quem me tocou? E ele disse: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ou seja, nem todos que tocavam em Jesus recebia o milagre. O toque de Jesus só fez milagre na vida daquela mulher, porque ela tocou em Jesus pela fé, dizendo: eu quero ser curada, eu vou tocar na orla do manto dele e eu vou ser curada. E Jesus disse, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou diante de todos o povo por causa do que lhe havia acontecido e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Estando ele ainda, vá em paz, estando ele ainda falando, chegou alguém da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. E Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta a menina, ela está dormindo. E riram-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, pegando-lhe na mão, chamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que ninguém dissesse o que havia acontecido. Veja, eu gosto muito da maneira como Jesus operava. Jesus é maravilhoso, né? Terminamos aqui o capítulo 8. Pontos importantes aqui que eu quero voltar. Pare para pensar. Primeiro, a parábola do semeador é interessante, né? O coração da pessoa pode ser uma beira de caminho. A pessoa ouve, depois o diabo vem e tira. Mateus diz que o diabo tira quando a pessoa ouve e não entende. Por isso nós temos que explicar bem explicado para a pessoa ouvir e entender. Senão, se você ouvir e não entender, o diabo faz confusão na mente. Depois nós vimos também que fazer a vontade de Deus, não basta você estar do lado de fora querendo que Deus venha até você, como foi a família de Jesus aqui. Se você quer fazer a vontade de Deus, você precisa ir onde Jesus está e não querer que Deus venha onde você está. E aí a tempestade aconteceu porque para onde Jesus estava indo havia um homem endemoniado e o demônio não queria que Jesus chegasse até aquela região. E aí Jesus expulsa o demônio do homem, o homem é curado, deseja seguir Jesus, mas Jesus lhe dá uma missão, dizendo: não, fica aí, já que os gadarenos não me recebem, você vai ser o meu representante aqui nessa região.
e esse homem saiu pregando, falando para todas as pessoas. Bom, na cura de Jairo, da filha de Jairo também, nós temos a mulher do fluxo de sangue. Lucas, que era médico, deu detalhes dizendo que ela gastara todos os seus bens com médicos e remédios e não conseguiu a cura. Quando o problema é espiritual, a pessoa às vezes tenta e não consegue a libertação. Às vezes porque o problema é espiritual, ou também nós temos muitos problemas emocionais e você precisa estabilizar-se emocionalmente. Também tem um outro problema que eu vi aqui mais atrás, aqui no livro de Lucas, capítulo 6. Jesus vai explicar que às vezes a pessoa não perdoa. Quando você não perdoa, você não consegue alcançar a libertação. Está aqui em Lucas, capítulo de número 6. Lucas, capítulo 6, versículo 37. Ele diz assim: não julgueis para que não sejam julgados, não condeneis para que não sejais condenados, soltai e soltar-se-vos-ão. Em algumas Bíblias vai dizer: perdoai e sereis perdoados. Perdoar é soltar. Enquanto você não perdoa, você está segurando aquela mágoa, segurando aquele mal. Quando você perdoa, é como se você tivesse soltado aquilo. Deixa ir embora. Seja a mágoa, seja o ressentimento, seja o que for que tiver no seu coração, não segura, deixa embora e fica livre em nome do Senhor Jesus, tá bom? Vamos fazer agora a nossa oração. Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nossa gratidão a Ti, Senhor. Nossa gratidão ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos proporcionando. Nós te damos graças, ó Senhor, te damos louvores, nós te exaltamos. Ah, como é bom, Senhor, cada dia que nós caminhamos, aprendendo, ouvindo, recebendo de Ti o alimento espiritual. Ah, Senhor, cada capítulo nós aprendemos. Esta pessoa e eu aprendemos muito cada dia. Pai, que o nosso coração seja sempre aberto, sempre sensível para ouvir a Tua palavra e guardá-la no coração. Obrigado, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Quando retornarmos amanhã, já estaremos em Lucas, no capítulo de número 9, tá bom? Já estaremos, Lucas, capítulo de número 9, e que Deus assim possa continuar nos ajudando, tá bom? Gratidão a todos, Deus abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo devocional. Até lá.